Olá, crianças! Hoje vamos dar início a uma aula de língua portuguesa. Então, vamos lá? Hoje, então, nós teremos aula de língua portuguesa e vamos trabalhar produção textual. Então, nós temos várias dicas, várias formas de termos uma melhor produção, como nós já conversamos sobre a comunicação, a importância da comunicação, do se expressar, e isso vale na hora de escrever um texto, não é mesmo? Então, hoje nós vamos trabalhar um pouco mais sobre produção textual. Fiquem atentos às dicas. Para produzir um bom texto, é preciso treinar. Então, escrevam sobre tudo que vocês gostam, alguma coisa que vocês aprenderam nova. Escrevam, porque assim, quando vocês precisarem realmente produzir um texto por algum motivo, vai ser muito mais fácil colocar o que você pensa no papel. E não se esqueça que tudo aquilo que passa uma mensagem de alguém para outro alguém é texto, certo? Pode ser um texto escrito, um desenho, um áudio no WhatsApp, um vídeo no YouTube ou qualquer outra forma. Desde que você esteja passando uma mensagem para alguém, é texto. Então, desde que seja uma mensagem passada pelo emissor, que é quem escreve a mensagem, e interpretado pelo receptor. Lembrem-se, sempre que você escrever, precisa fazer com que quem for ler esse texto entenda o que você quer dizer. Isso é uma boa comunicação, pessoal. Então, você precisa ser compreendido. A pessoa tem que entender o que você está querendo dizer. E isso vem com o treino de uma boa escrita. Para você não ficar se repetindo, para que você não fique repetindo palavras, colocar palavras com contexto, no contexto certo, na escrita correta. E para melhorar a sua escrita, precisa criar o hábito de ler e escrever. Nós já falamos isso em outras aulas, da importância de você fazer com que o outro te entenda. Muitas vezes eu recebo mensagens no WhatsApp, mesmo em áudio, que eu não consigo entender o que o aluno está querendo falar, né? Ai, professora, você não está me entendendo? Óbvio, você não está sendo claro. Você precisa ter clareza no que você diz. Então, você precisa treinar essa escrita. Então, nós vamos treinar juntos agora. Então, eu quero que, primeiro de tudo, você observe essa sequência de imagens que eu postei. Então, prestem bastante atenção nessas imagens. É uma sequência com 3 imagens que conta uma história. Então, antes de escrever qualquer coisa, nós vamos observar essa história. Então, isso vale para qualquer contexto que você for fazer. Você primeiro tem que imaginar, para depois você colocar no papel. Aqui vai ser fácil fazer, porque ela tem são 3 imagens que formam essa história. Então, lembrando que toda história, todo texto precisa ter começo, meio e fim. Então, o começo é a introdução, onde você vai dizer sobre o que você está falando, o meio, que é o desenvolvimento, né? E o fim, que é o final, para você encerrar a história, o texto que seja, certo? Para produzir um texto simples, precisamos responder algumas perguntas básicas. Essas perguntinhas vão ajudar muito para vocês produzirem texto. Então, fiquem atentos. Sempre que vocês forem produzir um texto, principalmente contar uma história, se vocês responderem essas perguntinhas, não precisa ser na mesma ordem, vai ficar muito mais fácil para vocês produzirem o texto e vocês serem compreendidos. Lembrem-se sempre, quando nós escrevemos, nós queremos que o outro entenda o que estamos escrevendo. Então, vamos lá. Perguntinha, quem? Quem é o personagem dessa história? Quem que é o personagem principal dessa história que está acontecendo? O quê? O que está acontecendo nela? Quando? Quando está passando? Quando está acontecendo essa história? Onde? Qual é o local? Em que lugar está acontecendo? O porquê está acontecendo e como? Então, vamos começar a produzir juntos, certo? Mas, primeiro de tudo, observe o primeiro quadrinho. Nós vamos começar, então o começo é o primeiro quadrinho. Observe bem. O que você vê nesse primeiro quadrinho?
eu vejo uma garota com um saquinho com peixe dentro, provavelmente chegando na sua casa. Eu coloquei em sua casa, mas ela podia estar chegando em qualquer lugar, mas eu vejo como sua casa, certo? É a minha imaginação aqui no caso. Então, eu escrevi o texto. Baseado no primeiro quadrinho, eu comecei. Hoje, Abigail chegou em sua casa muito feliz. Ela conseguiu juntar suas economias para comprar um peixe cor-de-rosa que tinha no pet shop perto da sua casa. Ela trouxe o peixinho dentro de um saco transparente. Gente, para começo de conversa, olha o tanto de informação que eu coloquei a partir de um quadrinho. Porque eu usei a minha imaginação. Ali não está escrito que a casa da Abigail não tinha o nome dela, não tinha que a casa era, que eu estava chegando na casa dela, não falou que ela comprou com as economias dela o peixinho, não falou que foi num pet shop. Então, isso tudo eu usei a minha imaginação. Mas eu coloquei também as informações que tinham e que estavam na imagem, que é o peixinho dentro do saquinho, a menina, que eu coloquei o nome de Abigail, e o local que para mim aparentava ser a casa dela. Então, as informações que estavam na figura eu coloquei e usei a minha imaginação para ir além. E com isso eu respondi as perguntinhas já no primeiro parágrafo. Eu enchi de informação e ainda respondi as perguntas. Quando? Hoje. Quem? Abigail. O que? Chegou. O que aconteceu com a Abigail? Ela chegou. Onde? Onde que ela chegou? Eu coloquei que foi na sua casa. Como que ela estava? Qual que era a expressão dela para mim? Feliz. E por que ela estava feliz? Porque ela trouxe peixinho. Então, assim, pessoal, eu respondi todas as perguntas em um parágrafo e ainda dei muito mais informações. Agora nós vamos para o segundo quadrinho, do mesmo jeito. Eu vou observar ali, só tem uma menina colocando o peixinho dentro do aquário. Então, eu vou colocar as informações que eu achar pertinente a partir da minha imaginação. A menina já tinha um aquário e assim que chegou, já colocou o peixe nele. Por quê? Nós vimos que o aquário já estava ali. O aquário já havia sido lavado e estava à espera do novo bichinho de estimação de Abigail em cima da mesinha da sala da casa dela. Então, eu coloquei as informações que estavam na imagem e fui além. Falei que ali era a sala da casa dela. Falei que o aquário já estava lavado, que ela já tinha um aquário. Então, foram todas as informações a partir da minha imaginação, vendo a imagem. O importante é colocar o máximo de informação que a sua imaginação permitir. Você percebeu quantas informações eu coloquei no texto, observando apenas uma simples imagem? Olha só, tinha uma menina, um aquário, ela colocando peixe dentro e uma mesinha só. Então, eu coloquei as informações, falei sobre tudo que estava na imagem. Falei sobre a menina, falei sobre o peixe, falei sobre o aquário, falei sobre a mesinha. A única coisa que eu não falei foi do quadro que estava atrás dela, porque não teria a ver com a história, com o que estava acontecendo, ficaria fora de contexto. Então, eu usei todas as informações que eu estava vendo, juntamente com a minha imaginação. E agora vamos escrever o terceiro e último parágrafo, baseado na terceira imagem. Abigail alimentou seu peixe cor-de-rosa e ficou ainda mais feliz. Ela sabe que precisa seguir as orientações do veterinário para cuidar do seu novo amiguinho e ainda precisa escolher um nome para ele. Então, olha as informações do que eu vi ali. O que eu estou vendo ali? Uma menina alimentando o peixe. Só. Ia ficar legal o meu texto? Não, ele ia ficar sem graça. O que eu fiz? Eu enchi de informações a partir disso, porque eu sei de bagagem cultural. O que é bagagem cultural? Aquela bagagem que eu já sei, aquele conhecimento que eu já tenho. Que o peixe, ele quem dá as informações sobre os animais são os veterinários. O veterinário é quem cuida do animal. Então, e sei que o peixe não come qualquer coisa, então eu preciso seguir as orientações do veterinário. E também lembrei que o peixinho precisava ser colocado um nome, porque todo bicho de estimação a gente coloca um nome, não é? Então, esse daí foi a partir da minha imaginação e da minha bagagem cultural, certo? Então,
Eu terminei o texto, escrevi os 3 parágrafos, mas falta uma coisa para fechar: o título do texto. A gente tem que ficar bem atento ao título do texto, porque ele deve conter, tem que ter a ver com a história. Ele precisa ser uma explicação direta sobre o que vai ser falado no texto, como se fosse um resumo com poucas palavras. Para quem quiser ler sobre animais de estimação, uma história que tenha a ver com animais de estimação, quando ver o título do texto já vai se interessar, certo? Então, eu escolhi Abigail e seu novo animalzinho de estimação. Então, nesse caso, eu coloquei o nome da personagem principal e dei detalhes da história, porque quem for ler o título já sabe que a menina tem um bichinho novo. Daí vai ficar curioso para saber qual é esse animalzinho de estimação. Eu coloquei, então, detalhes do texto no título. Então, o texto ficou assim: Abigail e seu novo animalzinho de estimação. Hoje, Abigail chegou em sua casa muito feliz. Ela conseguiu juntar suas economias para comprar um peixe cor-de-rosa que tinha no pet shop perto de sua casa. Ela trouxe o peixinho dentro de um saco transparente. A menina já tinha um aquário e assim que chegou já colocou o peixe nele. O aquário já havia sido lavado e estava à espera do novo bichinho de estimação de Abigail em cima da mesinha da sala da casa dela. Abigail alimentou seu peixinho cor-de-rosa e ficou ainda mais feliz. Ela sabe que precisa seguir as orientações do veterinário para cuidar de seu novo amiguinho. E ainda precisa também escolher um nome para ele. Autora Louise Saula. Meu texto tem um título, ele tem começo, meio e fim, e o nome de quem produziu ele. O meu texto está completo. Agora, com essa ajuda, você conseguiu entender como que eu fiz essa produção? Eu espero, sinceramente, que tenha ficado mais fácil agora para vocês produzirem texto, porque agora é sua vez de produzir. Isso mesmo, vocês vão colocar na prática essas minhas dicas de produção de texto, a partir dessa sequência de imagens. Então, vocês vão observar bem essa imagem, vão olhar o primeiro quadrinho, o segundo quadrinho, o terceiro quadrinho, e vão imaginar a história. A partir do que você imaginou a história, aí você vai começar a escrever. Você começa a escrever sobre o primeiro quadrinho, lembrando de responder aquelas perguntinhas: quem, quando, onde, por quê. Aí você terminou o primeiro parágrafo, leia, vê se ficou bom. Ficou bom, aí você vai para o segundo parágrafo, no segundo quadrinho. Você vai escrever o que você está vendo, como que está o lugar onde ele está, o que ele está fazendo, quem é ele, não se esqueça que lá na primeira é o mesmo personagem. E no terceiro quadrinho, a mesma coisa. Vocês vão finalizar o que ele fez no final. É o mesmo personagem nos 3, a única coisa que diferencia é que no primeiro ele está de boné, no primeiro e no segundo ele está de boné, e no terceiro ele já está de chapéu, porque ele já está em outro lugar. Então a gente tem que usar a nossa imaginação. É o mesmo personagem nos três quadros. Então, começo, meio e fim. Combinado? Então, eu vou passar essa imagem no grupo da sala. Fiquem bem atentos. Produção de texto no caderno de produção de texto. Ai, gente, desculpa. No caderno de produção de texto, cabeçalho completo, tudo bonitinho. Produzam o seu texto e lembre-se, depois que vocês escreverem o texto, leia. Aí você viu que ele ficou um texto bom. Escolha o título e assine seu nome no final. Combinado? Vamos lá, hein? Estou aguardando. Vai ter mais instruções aqui no grupo. Preste bastante atenção, certo?